É lá no livro de Hebreus, capítulo número 2, não é a mensagem, só para explicar. Pode ir lá em João 3, ele vai colocar Hebreus 2 ali. Ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. A palavra diligência, eu sempre traduzi como atenção. Nós temos que dar mais atenção àquilo que temos ouvido. Olha o entendimento. Volta, por favor. Não pode voltar lá para depois você voltar. Não, volta lá. O André depois, meu filho. Você está mais perdido que segue tiroteio. O rapaz é novo que está lá. Esse, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Quer dizer, o que você ouve de Deus, você tem que dar atenção. Mas a palavra diligência, ela quer dizer o quê, pessoal? A palavra diligência, ela quer dizer pesquisa, quer dizer investigação. Você tem que dar mais atenção àquilo que Deus fala numa mensagem com você e pesquisar. Vocês já cansaram de ouvir eu falar da depressão. Porque quando eu cheguei na igreja, não tinha internet como hoje, eu estou há mais de 40 anos. Então, eu tinha pânico, eu tinha crise de ansiedade e tinha ataque de pânico. Claro que eu fui para a igreja, recebi oração, libertação, mas eu comecei a pesquisar tudo. Um dia eu ouvi Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Não temas. O que eu fui fazer? Eu comecei a pesquisar na Bíblia todas as palavras que falavam, entenda bem, de temor, de medo, né? Medo. E aquilo ali foi me ajudando. Então eu pesquisei, eu investiguei. É o que você tem que fazer. Como esse versículo agora. Preste atenção. João 3, ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então era um homem de destaque, era um homem público, um homem de destaque na sociedade. Diz, esse foi ter de noite com Jesus. Olha aí, por que ele foi ver de noite? Ele não queria ser visto. Tem gente que está buscando Jesus, você nem sabe, irmão. Às vezes seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, alguém da sua família que está procurando Jesus, você não sabe, ainda não quer ser visto ainda. Bem, essa, vamos dizer assim, é uma palavra, quer dizer, é uma visão que você pode ter desse versículo. Mas veja como a interpretação bíblica, ela não fica presa, entenda bem, restrita à interpretação dos homens, das regras da hermenêutica, da interpretação. Não, porque você vai ver que a mesma palavra, eu vou levar para o outro lado agora. Como assim? Você vai ver. Olha outro entendimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter de noite com Jesus. Qual é a visão, pastor? Muita gente só vai procurar Jesus quando está nas trevas, quando as trevas aparecem. Quando está tudo bem, ninguém procura Jesus. Eu, Jaime de Amorim Campos, acabei de explicar para você por que eu procurei Jesus. Porque eu estava com depressão. Eu era alcoólatra, fui pinguço, mas eu estava com pânico. E a depressão, ela vem acompanhada realmente de conflito na mente, confusão nos pensamentos. Que eu achava que a qualquer hora eu ia perder o controle da minha mente, eu ia me jogar de um lugar, eu ia matar, eu ia morrer, entende? Você não é dono de si mesmo. Fora as manifestações físicas, as reações físicas, como, por exemplo, saliva não engole, você fica assim, ó. Você está conversando com alguém e de repente fica assim. Aí você quer engolir o ar, a saliva, você não engole, aí o seu coração dispara, né? Aí você vai ao médico, o que você vai dar? Ele vai dar? Você vai dar ansiolítico, vai dar antidepressivo, entenda bem, vai dar os remédios, né? Normal, que é normal, que tem que fazer. Então, eu procurei Jesus dessa maneira. Muita gente vai procurar Jesus de noite. Não, como eu falei, numa visão. Alguns porque não querem ser conhecidos, não querem ser vistos, né? E outros porque estão com necessidade. Aí que está. Cabe à igreja de Cristo o que? Brilhar. Eu e você. Por que eu vim? Porque alguém falou para mim que Jesus curava, que Jesus libertava. Alguém me mostrou, entenda bem, que Jesus podia mudar aquela história, podia mudar aquela situação. E eu procurei Jesus como Nicodemos, procurei de noite, não foi de noite. Primeira vez que eu fui foi um culto de manhã, entende? Mas de noite era a minha vida. Trevas estava a minha vida ali. Aí no Salmo de número 30, aqui já basta para nós. No Salmo de número 30, depois tem mais mensagens. Salmo de número 30, no versículo 5. Versículo forte, que você até canta isso aqui. Você já vai ver que você canta isso aqui. Olha o que diz. Porque a sua ira dura só um momento. Vamos lá. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite.
mas a alegria vem pela manhã. Então eu procurei Jesus de noite, o horário era de manhã, noite porque era trevas na minha vida. E eu estava com o quê? Com choro, estava com desespero, estava com uma aflição grande. Outro vem na igreja porque tem um filho no álcool, um filho nas drogas. Outro vem para a igreja porque está com uma doença incurável, está com câncer, não é verdade? Está com uma doença terrível. Alguém está com um problema financeiro. E às vezes, como o próprio Nicodemos, pode ser até um príncipe, pode ser até uma pessoa de destaque, mas tem um vazio dentro dele. E o Nicodemos tinha isso, ele tinha aquele vazio dentro dele. Então as pessoas procuram Jesus por várias situações, mas quando elas conhecem Jesus, o que acontece? Chega a luz, chega o dia, chega a revelação de Deus para eles. Aí apara aquela tristeza. Eu lembro, nunca esqueço, quando eu cheguei em casa, eu encontrei a minha mãe e uma irmã chamada Elisa, minha irmã de sangue mais velha, que já está na glória hoje. Eu encontrei as duas e falei, agora eu vou ficar firme com Jesus. Agora eu vou ficar firme. Porque eu já tinha ido na igreja, entrei, uma vez eu lembro que eu fui numa campanha da igreja, em Marechal Hermes, era um cinema. Eu entrei com um maço de cigarro, saí com um maço de cigarro. A primeira coisa, quando eu saí, o que eu fiz? Fui acender um cigarro. Se você me perguntar se o pastor era alto, baixo, não sei. O que ele pregou, não sei. Aquele dia não foi. Mas aquele dia em Madureira, eu fui por quê? Porque era noite na minha vida. Porque eu estava angustiado, agoniado, entenda. Eu aprendi que ninguém quer se matar. A pessoa quer acabar com o sofrimento da mente. Ela quer acabar com aquela loucura que está na mente dela, aquela perturbação na mente dela. Ela está numa aflição de espírito muito grande, grande, grande. E quando eu cheguei lá, além de receber a oração, eu recebi o que? A luz. O que é a luz? Lembra comigo. Salmo 119, versículo 105. Esse você conhece bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz começou a vir. A noite estava indo embora já. Eu já saí dali, já não saí de noite. Saí dali de manhã, quer dizer, com luz de Deus. Eu cheguei ali com choro, mas saí dali com alegria. É isso que nós, pregadores, temos que pedir a Deus. Deus, eu quero a luz para eles. Eu quero a revelação da tua palavra para eles. Porque a pessoa chega no desespero, ela chega com choro. Repito, choro porque está doente, choro porque está deprimido, está angustiado, choro porque está perturbado, que é o meu caso, choro porque está amarrado às vezes, tudo dando errado, choro por causa da família destruída pelo álcool, pelas drogas, pelo adultério, pela separação. A pessoa chega geralmente de noite. Então, recapitulando, a maioria procura Jesus de noite. Não é horário, repito, entenda bem. É as trevas que estão presentes na vida dela. Quer dizer, quando há trevas, a pessoa acaba procurando. Ninguém quer viver nas trevas. As trevas assustam, as trevas amedrontam, as trevas intimidam. Ninguém se sente bem. Então nós, entenda bem, temos que deixar de lá essas coisas, passar e agora nos vestir das armas da luz. Por isso que nós fomos chamados. Veja o que Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 4. Isso é forte para nós, hein? Carta de Paulo ao povo de Éfeso. Aliás, hoje na RIT, foi antes aqui do culto, passou uma reportagem bonita sobre Éfeso. O Davi Soares estava lá e ele fez uma reportagem mostrando a arena, mostrando tudo, mandando histórico lá, como é que está a cidade lá. Você vê, passa ruínas, mas hoje é um lugar turístico. Um amiguinho aqui do Abner que veio visitar agora à tarde aqui. E olha que ele gostou de mim, ficou aqui. Vamos lá, chegar aqui que é muito importante agora. Eu vou acabar com ele já, daqui a pouquinho. Isso. Vamos lá, pessoal, capítulo 4 de Efésios, versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. E isso aqui somos nós. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é o que o tendes ouvido, e nele foi ensinados, como está a verdade em Jesus. Atenção, igreja,
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e nos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado com verdadeira, olha, justiça e santidade. Então nós chegamos na igreja nas trevas, mas aí nós começamos a receber a luz. O que é a luz? Já li com vocês. O que é a luz, pessoal? Palavra. Aí você começa a deixar o velho homem, que no passado era assim, revoltado, outro cheio, às vezes uma vida devassa, às vezes uma vida perturbada, às vezes uma vida religiosa, mas não encontrando Cristo. Nicodemos, vamos lembrar, ele era príncipe dos judeus, era o homem que pertenceu ao Sinédrio, é o homem que era destaque na sociedade judaica, mas tinha um vazio dentro dele. E de noite ele foi procurar Jesus. Nosso caso, meu caso, era perturbado, depressão, alcoólatra, aquele negócio todo, fui buscar. Outros vieram com outros problemas, né? Às vezes problemas familiares, tudo. Mas aí nós começamos a receber a luz. O que é a luz? Isso aqui. Que você então vai deixando, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixar é mentira, acabamos. Não há possibilidade alguma de uma pessoa que passou das trevas para a luz, entenda bem, mentir. Vamos que eu minta para você, um exemplo. Irmão, se eu realmente sair das trevas para a luz, eu não consigo viver, eu não consigo dormir com aquilo. Até eu chegar para você, irmão, perdoa. Eu faltei com a verdade. Você tem que verificar se você ainda está nas trevas. Às vezes estamos na igreja, mas o dia ainda não chegou para nós. Por isso que quando há lutas, há desespero. Não quer dizer que você andando com Deus, você não possa ter lutas, mas você não perde a paz. A alegria está presente, é a presença de Deus. Isso é forte para nós. Aí ele diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Essa parte que eu vou deixar para depois. Aí eu tenho que ir mais à frente ainda. Vamos para a 1 de João, capítulo 1, versículo 5. É lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 1, versículo 5. É muito bonito isso aqui agora que você vai ouvir. É que eu estou chegando lá. A Bíblia é nova, estou folheando. 1,5. Ele diz, e essa é a mensagem que deles ouvimos, e nos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Vamos parar um pouquinho aqui para entender. O que ele diz? Deixai a mentira, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É impossível alguém que está andando com Jesus falar mentira. Você não aguenta. É como se você comesse uma comida estragada. Tomara que você não coma. Mas você fica passando mal. Aquilo não faz bem. Até que você tem que se desfazer daquilo. Não é verdade? Assim é a mentira. Ou qualquer outra obra das trevas. Falando a mentira, só pegar aqui. Então, porque a mentira é noite. A mentira é trevas. Você não saiu. Você passou da noite para o dia. Então, nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz agora. Olha o que ele vai dizer para nós, continuando. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãozinho, acorda. Você tem que ver quando você está visitando, você só visita ele quando está de noite, quando você tem problemas. Não, nós estamos na luz, nós estamos de dia. Podemos ter lutas, mas a alegria veio ao amanhecer, nós temos a luz. Por isso que as pessoas não entendem, as pessoas ficam, sabe, achando que somos metidos a bestas, né? Que somos, então, alienados, vivemos em outro mundo, somos utópicos. Não, somos realistas. Nós vivemos a realidade que é a presença de Deus. Porque enfrentamos uma luta, enfrentamos uma adversidade, quer dar uma de fortão. Não, amigo, eu estou numa luta mesmo. Eu estou sabendo do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, estou sabendo da sua saúde, estou sabendo do seu problema. Rapaz, estou numa luta, mas Deus está comigo. Quer dizer, está andando na luz, não tem desespero com você.
Você pode ter lutas, você pode ter batalhas. Você pode encontrar uma pessoa, um crente cheio do Espírito Santo, que está enfrentando uma batalha, um diagnóstico médico, convivendo às vezes com um problema, mas ele tem a presença de Deus. Ele sabe que aquilo ali vai crescendo com Deus, aquilo que vai ser resolvido. Deixa eu terminar. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Por isso não conseguimos mentir. Não conseguimos desejar o que é do próximo. Falar a linguagem clara para você não ficar com... A esposa do seu amigo pode ser muito bonita, glória a Deus, oh, Deus abençoou meu amigo, abençoou meu irmão. Porque você tem comunhão com ele. Mas não é só desejo, porque todo mundo quando fala dos 10 mandamentos, né, nós sempre falamos, não desejai, mas não é só a mulher não, é o boi, é o trabalho, entenda bem, é o servir do outro, verdade, entenda. Eu olhar para o meu amigo Daniel ali, desejar, entenda bem, não, o cargo dele, não, glória a Deus, que Deus me deu uma missão para ele, deu uma missão para mim, então não posso de maneira alguma, nós não podemos cair nessas ciladas do diabo, porque nós temos comunhão com o outro, eu não posso te odiar, por mais que você me fira, por mais que você me machuque, por mais que você me ofenda, eu não consigo. Por quê? Porque o amor habita em mim, o amor é Cristo. A Bíblia diz, 1 de João, mesmo aqui do lado, 4:8, que Deus é amor. E, de uma tal maneira que Deus amou, que nós conseguimos amar até quem? Até os nossos inimigos, até as pessoas que fazem mal para nós. Verdade. Política, né? O pessoal quando chega aí e fala, época aqui de coisa, não, porque eu odeio fulano, não odeio não. A pessoa que tem uma ideia diferente da minha, intenção de encontrar com ela, o que você falara para ela? Jesus te ama e eu também. Ah, pastor Jaime, qualquer que seja, irmão. Isso se Cristo habita em mim. Ele está dizendo, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós não conseguimos viver em pecado, se pecarmos, não conseguimos ficar com Ele. O que nós fazemos? Aí você vai continuar, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não vivemos. Lembra da mentira? Você não consegue, irmão, você perdoa, tem misericórdia, me perdoa. Se você me perdoar, será problema seu, mas eu faço a minha parte. Aí o sangue de Jesus me purifica. Tem muita revelação para nós. Vamos crescer na graça, vamos crescer nesse entendimento que hoje Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Onde nós começamos, pessoal, quem lembra? João, capítulo 3. Como era o nome do homem? Nicodemos. Olha aí, olha quem está procurando o nome para a criança aí, ó. Aí você vai chamar de Nico, olha só. O meu avô, o pai do meu pai, que eu não conhecia, nem meu pai conheceu o pai dele, né? Eu cedinho, não era Nicodemo, não era Nicomedes, que é lá do espanhol, lá, Nicomedes. Então, ele diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E nós? Mas ele saiu dali de dia, irmão. Saiu dali já com o plano da salvação. É muita coisa boa para nós. E muita revelação de Deus. Nós estamos vendo a importância dos milagres. É Lucas capítulo 1. Isso aqui eu dei durante a semana, mas cada claro que todo culto tem matéria nova. Lucas é o 3º livro do Evangelho, né? Do Novo Testamento. Lucas 1, o versículo, vou ler o 13 primeiro, para depois ler o 14. Então, essa semana eu li o 14, primeiro 13. Diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará um filho, e lhe porás o nome de João. O Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias, e ele era um homem de Deus. Um dia ele fez um pedido para Deus, veja o que o anjo disse, a tua oração foi... Então ele orou, ele fez uma oração. Só que ele não esperava mais, porque o tempo passou. Eu brinco que o tempo passou para todo mundo. Viu, meu amigo está de barba branca, não, Assis, agora já foi viajar, que ele só veio e já voltou. E todo mundo envelhece, não é verdade? Todo mundo. Eu brinco, a única pessoa que não envelhece é quem morre cedo, né? Fora disso, todo mundo envelhece. E o Zacarias envelheceu. Ele nem esperava mais. No 18, ele fala para Deus, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada e idade. Mas não é a mensagem é agora o 14, o qual diz assim, versículo 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O milagre traz alegria, irmão.
A vida do cristão tem que ser uma vida de milagres. O que é milagre? São experiências com Deus, são coisas que o homem não pode fazer, porque milagres só Deus pode fazer, coisas que nem a ciência sabe explicar e as pessoas não entendem. Tem um milagre a ver da saúde, a ver tem milagre também na família, na conversão. Como é que pode? Aquele cara se converteu, eu não acredito. Aquele cara era pinguça, aquele cara era maconheiro, aquele cara era isso, era aquilo, né, não sei o quê, e mudou. É um milagre, Deus entra na vida da pessoa. O milagre alegra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Ali a alegria não foi só para uma pessoa, foi para uma cidade inteira. 8, 5. Capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele se pregava a Cristo. Nessa época, a igreja primitiva sofreu uma grande perseguição. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque eles eram mais conhecidos. E então os diáconos, presbíteros, obreiros, evangelistas saíram, entre eles o Filipe. E então foi a Samaria. Lembrando que o samaritano não se comunicava com o judeu, mas ele foi lá. Nós temos que pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Toda é toda, não tem exceção. Toda é toda. Até a pessoa que às vezes não vai com a nossa cara, né? O samaritano não ia com a cara do judeu, mas ele foi lá. Olha o que ele escolheu. Olha o que a visão do Filipe. Vou para Samaria, onde as pessoas rejeitam os judeus e ele, o judeu, foi lá. Mas tem uma coisa importante. E eles pregavam a Cristo, não temos que pregar outra coisa, não temos que pregar discussão política, nada disso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Por favor, não estou fazendo alusão a ninguém, eu estou falando nós. É a visão que nós temos da palavra de Deus que estamos passando. Nós temos que amar todas as pessoas, amar como Deus amou. A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que ele está fazendo. Aí diz para nós. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Mas como o samaritano vai ouvir um judeu? Por quê? Ele vai responder para nós aqui. Porque o ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha, pessoal, eu orei em Jerusalém, eu orei em tal lugar, tinha um paralítico que ele andou. Aqui está o irmão fulano de tal, é o que mostramos hoje. E as pessoas param para ouvir, até aqueles que são contra o evangelho. Contra. Vocês já ouviram um testemunho? Dona Ercília, bairro do colégio. O colégio é um bairro lá do Rio de Janeiro, subúrbio, né? A gente chama, aqui em São Paulo nós chamamos periferia, o Rio chama subúrbio, né? E a Dona Ercília era dona de um terreiro de feitiçaria. E o marido dela, o seu Carlos, entenda bem, estava ali porque a casa, eles moravam, a casa na frente, era o galpão onde funcionava o tal do terreiro de feitiçaria. Depois do Fora do Ar, você me cobra para falar um pouquinho mais desse assunto para você. Mas me cobram mesmo, tá bom? Você vai me cobrar. Quem vai me cobrar aqui? Deixa eu ver. Você vai me cobrar, tá bom? Isso. Aí, escutando isso, eu estava fazendo um programa na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro. Alguns já ouviram esse testemunho, 10 da noite. Eu falei, olha, pessoal, vou orar agora para quem não consegue dormir, você que tem uma entidade na sua vida aí, um guia que não deixa você dormir. Aí eu não lembro das palavras, que eu estou falando exatamente 37 anos para 38 anos atrás. E quando eu comecei, aí não, ela vinha saindo de dentro do terreiro e o seu Carlos, o marido dela, o irmão Carlos falou assim para ela, na época não era irmão ainda não, ele falou assim, Ercília, o moço vai fazer uma reza, a linguagem dele, para quem não consegue dormir. E ela disse, cara, isso é coisa de crente. Ô Ercília, você consegue dormir? Não consigo. Ele vai fazer, o que custa? Se for bom para você, não vai fazer mal nenhum. Ela parou para ficar, aí fechou os olhos. Quando começou, ela manifestou o bicho lá, irmão. A entidade manifestou, e eu sem saber de nada, estou orando, demônio que está nessa pessoa, que não deixa essa pessoa dormir, demônio que disse o guia de freio, diga, você vai sair agora em nome de Jesus, sai. E ela ficou liberta, né? Ela disse, pastor Jaime, ela foi para a igreja. Ela lá no estado do Portela 215 em Madureira, disse, pastor Jaime, foi demais. Foi a maior noite de sono, a melhor noite de sono da minha vida. Dormi como nunca dormi. No terreiro mandaram ela fazer pipoca, fazer não sei o quê. Ela botou a cama dela na cozinha, uma vez que um guia falou que tinha que botar na cozinha, porque ela tinha lá um dever, mas não conseguiu. Mas Deus fez essa obra. Por que eu estou falando isso? Até aqueles que são samaritanos, inimigos, vão ouvir.
Quando nós mostrarmos que a nossa fé não é uma fé morta, lembrando disso, lembra? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Isso é Tiago 2,26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Então, eles ouviam, mas viam também. Ele orava e as coisas aconteciam. Nós temos que buscar mais de Deus. Não temos só falar, as pessoas não devem ouvir só, as pessoas devem ver também. Nós temos que mostrar o poder de Deus. Bem, continuando, então ele pregava aos samaritanos que eram inimigos, né? E viu, pois que espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Nem todos têm espíritos imundos, mas tem gente que tem. Sexta-feira eu estou fazendo um trabalho de tratamento espiritual aqui. Eu trago as pessoas na frente, e quantos são muitos que às vezes manifestam um demônio, e mandamos embora. Em nome de Jesus. Muitos, tanto assim, que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Vamos pedir avivamento, pessoal, à igreja. A igreja precisa. Se você vê esse Filipe aqui, ele tinha uma qualidade muito grande. Qual é a qualidade de Filipe? Deixa aqui que eu não vou me perder, não. Volta para o capítulo 6. Havia uma grande discussão entre eles lá. Versículo 3. Ele assim, escolhi, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios de quem? Do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão que elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Basta para mim, tem outros nomes aqui que eu não vou falar agora, né? Porque sempre quando eu leio isso aqui eu faço brincadeira, mas não vou brincar hoje não. Alguns sabem o que é, eu vou deixar para depois. Vamos voltar lá no capítulo 8. Então, esse Filipe com I mesmo, Fi, não é Fê, não. Você conta muito Felipe por aí, mas aqui está falando de Filipe. Vê? Filipe. Volta para o Filipe lá. Então, o Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. A igreja tem que ser cheia com o Espírito Santo. Nós não estamos falando do pastor da igreja. Filipe não era pastor. Filipe era o homem que cuidava da mesa. Quem é cuidar da mesa? Era das coisas burocráticas, do serviço, entendendo, de caridade da igreja para atender os necessitados. Mas ele fazia a obra. Todo membro da igreja tem que fazer a obra de Deus. Pode ser o pessoal do coral, pode ser os homens que vencem, mulheres que vencem, jovens que vencem. Todos têm que aprender a fazer. Cada membro da igreja. Eu tenho explicado, o vizinho pede para você, irmão, você é da igreja? Eu estou com uma dor, ora por mim, você me dá o seu nome que eu vou levar para a igreja. Ele não pediu isso, pediu para você orar. Mas você talvez não está cheio com o Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer falar de Jesus para as pessoas. Nós não temos feito publicidade disso, mas todos os dias aqui tem pessoal nosso na praça, em vários lugares. Mas cada serviço bonito. Essa semana foi as mulheres que vencem, o pessoal do evangelho, mas é o pessoal da igreja. Mandaram tirar um testemunho. 5 pessoas, 5 que estavam com depressão, pensando em suicídio, foram libertas. Estão num trabalho bonito. O pessoal vai para a praça. O pessoal do coral fica só cantando aqui, na hora de cantar, eles vão para a praça também evangelizar. Os jovens daqui foram abraçar as pessoas na rua. O trabalho é bonito, pessoal. Às vezes pega a pessoa que mora na rua e mostra o amor de Cristo ali. O trabalho está bonito. Nós precisamos de uma igreja cheia com o Espírito Santo. Não é de fanáticos, não. A igreja que fala em línguas estranhas, porque aquele que fala em línguas estranhas se edifica. Nós temos que ter uma igreja pentecostal, uma igreja cheia do amor de Deus, do poder de Deus. E esse era o Filipe. Por isso que ele está dizendo aqui, quantas pessoas eram curados, paralíticos, quantos paralíticos eram curados e libertos. Aí o que eu li tudo isso para chegar nesse versículo. E havia grande alegria naquela cidade. Vamos alegrar São Paulo, irmão. Vamos alegrar sua casa. Vamos alegrar sua família. O milagre faz isso. Volta para Lucas, capítulo 1, versículo 14. Então ele diz, e terá prazer e alegria. Ou o milagre faz isso. Traz prazer, traz alegria. Milagre traz conversão. Aí eu vou só comentar os outros casos que eu marquei aqui, né? Que eu marquei Estevão, o Enéas, perdão. O Enéas, a cura dele foi tão impactante que toda uma região se converteu ao Senhor. Olha, a libertação do Gadareno, um homem cheio de demônios, que todos ficaram pasmados, entenda, perplexos com aquilo que tinha acontecido. O paralítico na porta formosa do templo, quantas pessoas se converteram por causa daquilo?
Não tira o milagre da igreja, não. Não tire, não, porque a minha igreja está muito evoluída, pastor. Minha igreja é uma igreja de adoradores. Amém. Mas se ela não expulsa demônio, ela não é a igreja de Cristo. Se ela não ora pelos enfermos, ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ora pelos enfermos. A igreja de Cristo expulsa os demônios. A igreja de Cristo abraça as pessoas na rua. A igreja de Cristo faz o que tem que ser feito. Vamos acordar para isso.